Pessoal, eu dei autorização aqui no start da gravação, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas do sistema elétrico de potência, tá? Do CEP com S. Vamos já compartilhar a tela para ficar mais dinâmico a aula. Então, pessoal, já a aula passada, na introdução aqui dessa UC, né, dessa unidade curricular, eu já abri aqui um problema, porque lembra que eu falei, até mostrei aqui o calendário para vocês, né? Dependendo aí do calendário, vocês teriam mais ou menos aula, né? Então, o ideal é que tivesse pelo menos 5 aulas essa UC aqui. Felizmente, por questões aí de feriado, e calendário da unidade de vocês, deu apenas 3 aulas EAD, né? E aula passada com a introdução, né? E a análise do fórum de discussão 1, então ficou faltando a análise do fórum de discussão 2, né? O exercício 1 da situação de aprendizagem 1 e também os exercícios 1 e 2 da situação de aprendizagem 1 e 2. Como eu já tenho experiência nessa área, né? E eu já ministrei várias aulas aqui, eu tenho, como se diz, um as na manga aqui. Se, né, obviamente não vai dar, porque só temos 3 aulas, né? Já queimamos um cartucho. Eu tenho já aulas extras gravadas justamente desse assunto, explicando cada um deles, né? Então, ou a atividade 1 e a 2 da SAP 2, eu já vou disponibilizar a aula gravada para vocês, tá bom? Para vocês não serem prejudicados, né? Assim como a gente iniciou lá no finalzinho do módulo básico, né, que eu assumi a turma com vocês, vocês em momento algum vão ser prejudicados, vamos dar ampla possibilidade de vocês fazerem as atividades, né, ter o tempo necessário e vocês não vão ser prejudicados, tá? Já só relembrando essa questão aqui. Então já vamos já para o fórum de discussão 2. Eu nem criei a parte em atividades, né? Porque a partir da terceira aula é que a gente inicia. Só que esse fórum ele é diferente. O primeiro, relembrando aqui, pessoal, o primeiro fórum, vocês podem escrever aqui, né, os questionamentos. Até passei aquele vídeo lá da Smart Grid, expliquei o que que era, né? Vocês podem responder aqui na própria página aqui, né, no fórum, né, em responder, né, escreve aqui e depois enviar mensagem ao fórum. Agora o de discussão 2, se vocês notarem aqui, ó, vai na aba situação de aprendizagem, né, fórum. Aí você tem o discussão um e o discussão 2. Logo abaixo dele aqui, ó, se vocês lerem aqui, ó, notar que aparece aqui, ó, roteiro para elaboração do fórum de discussão 2, tá bom? Então existe um roteiro para né, para esse fórum. Então eu já vou criar nossa pasta clássica aqui de atividades, né? Um conteúdo bacana. Então já vamos já baixar o roteiro, tá? O roteiro aqui, na hora que você entra aqui na pastinha, já tem o link direto para o arquivo em Word. Beleza, já baixamos ele aqui. Vou movê-lo aqui para nossa pasta. E aí na aula anterior aqui, ó, agora vamos para a pergunta que o fórum vai fazer.
Aí lembrando, pessoal, na aula anterior aí, eu falei, né, da teoria, do sistema elétrico de potência. Eu até havia parado aqui, ó, justamente aqui no. Ah, não, isso aqui é do exercício. Deixa eu só achar aqui onde foi. Ótimo, foi aqui. Eu mostrei, né, o que que é o sistema elétrico de potência, que são. Até falei do conceito aqui que tem nos livros, não só nos livros didáticos aqui do Senai, né, mas os de engenharia e de eletrotécnica, né, que fala que são componentes coordenados entre si, né, o básico, que é o básico do circuito elétrico. Os componentes coordenados entre si são as linhas, né, os cabos, e esses cabos eles interligam a fonte com o equipamento, seja ali localmente, né? Desculpa, gente. Seja localmente ou colocando ali a fonte do notebook numa tomada e ligando ele, ou eu gerando a energia lá na geradora e essa energia sendo transportada desde a linha de transmissão até chegar na sua residência. Então, esses componentes coordenados entre si, né? Aí eu fiz até um resumo aqui, né? Que nós temos as linhas de transmissão, né? Nós temos aqui a geração onde a gente cria, né? O nosso modelo, né? Assim, o majoritário que nós temos aqui no Brasil são as hidrelétricas, né? Que basicamente é uma queda d'água, né? Você tem uma queda d'água, essa queda d'água vai girar uma turbina. Essa turbina, ela tem uma arquitetura. Quando eu falo arquitetura, ela tem um formato específico, né? Tem para grande volume d'água, tem para pequeno volume d'água, tem até para fio d'água. O que que é fio d'água? O montante e o jusante, né? Ou seja, o montante é o reservatório antes da queda, o jusante é o depois. A fio d'água, que tem uma turbina chamada turbina a bulbo, o montante e o jusante, eles estão no mesmo nível. Ela tem um formato diferente, a turbina, e mesmo sem queda d'água, ela funciona como se fosse uma asa de um avião, né? A asa do avião nós temos a pressão, né? A alta e a baixa pressão, e o elemento de fluido, né? Que é o ar, ele tende a chegar na mesma velocidade, tanto no local de alta quanto no de baixa pressão. Aí, como né? Assim, na lógica, eles deveriam viajar, né? Em velocidade diferente. Outro, o que tem menos resistência vai mais rápido, né? E o que tem mais resistência deveria ir mais devagar. Só que ele vai mais rápido por baixo da turbina do avião. Aí por isso que ele faz a sustentação, né? Que é o fenômeno aí do empuxo, né? Que a gente observa nos fluidos, né? Na água, por exemplo, né? E em alta velocidade no ar, né? O ar é um fluido bem menos denso, né? Daí a gente chama efeito solo, né? Ou efeito de arrasto. Aí esse efeito de arrasto ele vai sustentando, vai com maior velocidade aqui, sustentando a turbina, né? É mais ou menos essa fio d'água. Ela chama bulbo, que ela parece uma lâmpada aí. Pois eu mostro para vocês. Então, esses elementos do sistema elétrico de potência, né? Lembra que eu até falei lá, eu linkei com o segurança e eletricidade lá na NR10, né? Nós temos a geração aqui que cria energia, né? Com a queda d'água. Essa queda d'água aqui, ela vai gerar uma energia mecânica. Essa energia mecânica numa máquina especial chamada gerador, né? A máquina elétrica em modo gerador, que ela pega energia mecânica e converte em energia elétrica, vai ser criada aqui na hidrelétrica e transportada num transformador de potência. Esse transformador de potência ele vai elevar o nível da tensão para 700 kV, 230, 500, 138, 69 kV, né? Várias configurações, né, de tensão.
e vai transportar, né? Desde lá da geração você cria e na transmissão aqui você transporta literalmente, né? Não tem como eu tentar pegar essa energia e utilizar para ligar uma churrasqueira elétrica, por exemplo, né? O nível de energia ele é muito alto, né? Primeiro que já queimaria o equipamento. Segundo, que não é um nível de potencial seguro. Então, na transmissão, ele transporta energia, ou seja, na geração eu crio, transmissão eu transporto, chego em outra subestação de potência aqui, ó, em um centro urbano, né, tipo aqui Goiânia, ele converte essa energia para 13,8, daí nós chegamos na outra fase, que é a distribuição, né? Então, a gente passou pela geração, transmissão, chegamos aqui na distribuição, geralmente é um centro urbano, né? Nós temos as redes aéreas urbanas, né? As RDUs, né? E nós temos as RDR, Redistribuição Rural, né? Quando eu falo urbano, é porque ele está o quê? Está dentro do limite do município, né? Do município aqui de Goiânia, aí você tem uma parte aqui que sai do município propriamente dito, vai para Aparecida de Goiânia, já outra você vai para Senador Canedo e por aí vai, né? Assim, você vai saindo fora dos limites aí do município. Então você tem várias subestações, já que aqui é um, né, um município aqui grande, né, Goiânia, você tem várias subestações posicionadas em que ela vai pegar, por exemplo, né, a de 230 que vem de uma linha de transmissão, converte para 13,8, né, a média tensão, e leva para os postes. Chegando no poste, né, igual eu mostrei nesse desenho aqui, né, do poste da 13,8 vai para um transformador, né? Geralmente é um transformador de 75 kVA, né? Olha eu falando a potência em volt-ampere, né? Aparente. Ou de 75 ou de 112,5. Geralmente, lá em projetos elétricos do CEP, vocês vão entender o porquê disso, tá? Só entenda que geralmente são esses dois transformadores que a gente tem aí na rua para transmitir energia direto para o consumidor. Quando eu falo de um consumidor comercial ou de um industrial, aí esses ele tem um transformador próprio. Você faz uma chamada liberação de carga, lembra lá em projetos elétricos industriais que eu falei que tem que fazer uma liberação de carga. Aí essa indústria, esse grande comércio, ele vai ter um transformador próprio. Agora, quando são residências, né, você tem transformadores aí distribuídos, né, dentro da rede de distribuição urbana aqui, né, geralmente aérea, algumas são subterrâneas, né, mas na grande maioria aí é aérea, né. Daí, né, eu falei do conceito de smart grid, né, que a smart grid ela visa. Antigamente era só no nível de geração e transmissão, né? A Smart Grid, ela reestabelece a energia, né? Quando a energia cai. Até mostrei aquele videozinho que ele é bem, né? Mostra lá uma planta baixa em perspectiva isométrica, né? Ele, ele revela bastante ali qual que é a técnica, né? Para você evitar, né, os níveis aí, aumento dos níveis de DEC e FEC, né, do sistema elétrico de potência. E atualmente, né, não só mais no nível de transmissão, né, de uma subestação para outra, mas cada vez mais essa tecnologia, né, o RA, né, o religador automático, ele também está indo para a rede normal. Só que geralmente esses circuitos onde tem um religador automático, eles estão concentrados em regiões. é, Tem aqui o polo industrial em Aparecida de Goiânia, né? Geralmente lá no polo industrial, como tem empresas, né, com carga lembra que eu falei que tem um critério que é a concessionária de energia, né? Ela não pode deixar essa, por exemplo, Jaime Câmara, a Heinz, né?
não pode deixar eles sem energia, porque senão eles vão pagar uma multa, né? O contrato de demanda, ele é muito diferente do contrato que a gente tem, né? Do contrato, que na verdade não é nem um contrato, né? Você pede, liga lá no 0800 e fala, olha, eu sou consumidor monofásico e eu preciso, né, de um relógio, né, de um medidor aqui em casa. Então, para esses casos aí, né, a gente pega energia direto da baixa tensão. Já para um grande consumidor, quando tem um contrato de demanda, você tem também direitos, você tem deveres, mas você tem direito, né? O direito a ter energia ininterrupta. Não que o consumidor residencial não tenha, mas como tem um contrato, e esse contrato envolve grandes pacotes de energia, né? Essa é uma salvaguarda também para o cliente, né? Mesmo o cliente tendo o grupo motor gerador, ele tem que ter essa salvaguarda aí, tá? Agora a gente indo lá no panorama do Fórum 2 aqui, ó, nós temos o roteiro, né? Vou dar umas dicas aqui para vocês, pessoal, interessante. Esse roteiro aqui, pessoal, o Fórum 2 aqui, ó, o tópico, né, é geração de energia, né? Então, com base no estudo realizado no livro didático, na aula que você está assistindo aqui, né, elabore um slide contendo. Aí, quando fala um slide, você pensa que é só um slide, né? Contendo informações sobre determinado tipo de geração. Então, isso aqui, na verdade, é uma pesquisa, né, que você vai fazer. E essa pesquisa você já está treinando para o mundo do trabalho, o mundo profissional. Ah, você está de brincadeira, né, professor? No mundo do trabalho eu vou ter que fazer uma pesquisa igual escola, né? Vai, vocês vão entender o porquê. Então, com base realizado, né, no estudo realizado no livro didático, na aula que você está assistindo aqui, né, elaborar um slide contendo informações sobre determinado tipo de geração, né? São elas, né? É, quais tipos aqui? A eólica, né, dos ventos, a solar e do sol, a hidráulica, né, a hidroelétrica, né, que o pessoal chama, né, a térmica. A térmica, ela pode ser, né, uma termoelétrica, por exemplo, né? Na verdade, você esquenta a água. Quando fala térmica, você esquenta a água. A nuclear é do mesmo jeito. A diferença é que a nuclear, a térmica aqui, uma termoelétrica, né? A usina nuclear, ela é, assim, na concepção, né? E falando de engenharia aqui, ela é semelhante à termoelétrica. Primeiro porque ela é uma termoelétrica. Só que é uma termoelétrica clássica, você tem um alto forno, né? Uma autoclave, e essa autoclave, ela vai aquecer a água e literalmente vai criar vapor. Aí vai utilizar uma turbina chamada de turbina Pelton, por exemplo. E essa turbina Pelton, nas pás dela parece uma colherzinha de sorvete. E daí você vai ter o que? A aceleração, né, do vapor de água nessa pá. A diferença é que a termoelétrica clássica você aquece no alto forno, né? Já a nuclear, você também aquece a água, né? A mesmo tipo de turbina. A diferença é que você vai aquecer com pastilhas aí de material radioativo, e esse material radioativo ele vai aquecer a água, né? E a água, né, aquecida em meio ao material radioativo, obviamente esse material, né, ele é nocivo aí para nossa saúde. Ele pode provocar não só queimaduras, mas pode provocar diferenciação celular. O que que é diferenciação celular? Câncer, por exemplo, né? Ele literalmente as partículas aí alfa, beta, gama, né? As partículas aí, lembra lá da química, né? Quando a gente estuda, elas atingem as organelas citoplasmáticas aí, por exemplo, da nossa pele, de todas as nossas células. Então, ela faz um estrago. E lembra que a célula, né, do ser humano aí, né, de um ser vivo, né, é uma célula eucarionte, né, com núcleo organizado. E você tem essas partículas subatômicas, né,
bombardeando literalmente, como se fosse uma metralhadora mesmo, e aí você vai danificar. Só que a célula, ela faz o quê? Ela faz uma cópia dela mesma, né? O processo aí de mitose, né? Esse que é o problema. A mitose, quando você faz a cópia de uma célula sadia, beleza. Mas se você danifica a célula e faz a cópia de uma célula, né, que está danificada, o cromossomo, né, a informação, né, genética que a gente carrega aí, ela foi danificada. Aí o que que vai acontecer? Vai fazer a cópia de uma célula danificada. Aí pode evoluir, né, para um câncer de pele, por exemplo, né, ou um câncer aí de outro tecido aí do corpo. Então, essa que é a diferença. A nuclear, né, usa, né, pastilhas aí nucleares para aquecer a água. Temos a maré motriz. A maré motriz, ela usa o movimento das marés aí. É uma turbina que ela tem uma arquitetura diferente, né? Independente se a água está vindo, né, da tela aqui para você ou de você para a tela, dependente do sentido, ela gira só para um lado. Temos a geotérmica, que aquece, né? Você tem a energia térmica aí que vem do centro aí da Terra, né? E vai aquecer o quê? Água. Sempre, ó, nuclear, geotérmica, é, biomassa até que não, né? Porque aí você vai criar, você vai utilizar o material, combustível, né? Vai usar a decomposição, né? De dejetos aí, por exemplo, né? Decomposição de rejeitos, né? O lixo, por exemplo, né, cria o gás grisul, né, um tipo aí de biomassa, e daí ela vira um combustível e daí você pode utilizar, né, aí no fim das contas ela vai virar uma termoelétrica, né, só que você vai aquecer com biocombustível, né, então as térmicas, né, são basicamente, praticamente todas essas aqui, exceto a maré motriz, né. Temos turbinas submersas também, né, que a gente aproveita aí o movimentos da maré também para girar essas turbinas. Nossa, tem um projeto lá, eles chamam de Monstro do Mar Cáspio. Tem vários aí, né? Então você vai fazer uma pesquisa sobre esses tipos de geração de energia e aí vai ter que elaborar ou no PowerPoint ou no Word. Tá falando aqui, ó. Esse é o roteiro para a elaboração dessa apresentação, né? Então você vai ter que ter capa, né? Inserir título, subtítulo, se houver, né? Nome do autor, seu nome aí, né? Padronização do slide, utilize um tema do slide de uma cor clara, o logotipo da empresa, fontes no tamanho, né, 48, título, 38, subtítulo, né? O autor aí e a área responsável no tamanho 24. Então, basicamente, ela vai ter que ter 8 slides ou 8 páginas, tá? Então, no primeiro é a capa, no segundo é a introdução, né? Sobre que tipo de geração de energia você está falando, né? Professor, meu senhor falou aí que eu poderia fazer isso num trabalho. Eu vou, eu vou lá no YouTube lá com vocês agora, só para vocês verem uma coisa interessante aqui. Eu vou, só não vou. Deixa eu ir no canal, deixa eu ver, canal Anel. Ótimo aqui, ó. Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Aconselho vocês a fortemente, né, a participarem aqui, né, aqui, ó, na ANEEL, por exemplo. Lembra que eu falei que nós temos aí, né, vamos dizer assim, uma matriz energética. Quando fala matriz energética, no Brasil nós temos o potencial para gerar energia por hidrelétrica, tanto que nós temos aí várias hidrelétricas, né?
temos PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, temos hidrelétricas aí de grande porte, né? Então nós temos uma matriz energética, ou seja, nós temos aqui, né, no nosso país um potencial de hidrelétrica, um potencial de eólica. Lembra lá no módulo, acho que foi no módulo básico, na matéria lá de QSMS, que eu mostrei para vocês, né, que o potencial energético, a matriz energética da eólica, por exemplo, é lá é na costa ali, né, que você aproveita os fenômenos aí que a gente estuda na geografia, né, a maritimidade e a continentalidade. Lembra que eu falei, né, a maritimidade, aquele vento que vem do continente ali para o mar, né? Geralmente é de noite, é de dia, isso acontece de dia, né? Aí nós temos a continentalidade, que é lá das 6 horas da tarde até toda a madrugada. Então, esse ar, né, esse fluxo de ar aí, né, do continente para o mar e do mar para o continente, né, em horas alternadas, aí você tem um potencial energético de mover as pás, né, eólica das usinas, né, das turbinas eólicas. Você tem até um potencial também com a força das marés aí, né? Colocar uma turbina subterrânea. Então, eu aconselho, pessoal, vocês acessarem o YouTube e entrar aí na Agência Nacional de Energia Elétrica. Não, beleza, professor, e daí, né? E o que? Toda essa matriz energética aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é responsável por deliberar, né? Por exemplo, eu tenho a empresa Pableiras Engenharia e eu quero participar de um pregão, né? De um leilão eletrônico para eu poder pegar um serviço de construção de linha de transmissão, né? Então, eu tenho uma empresa, eu tenho investidores que estão interessados em bancar, né, em investir aqui na minha empresa, né, que a minha empresa é de grande porte. Daí eu vou participar de um pregão eletrônico, eu vou pegar o edital, né, tudo tem na página da ANEEL, e você assiste, né, você acessa todo esse conteúdo você fica sabendo também na página aqui do YouTube aí da ANEEL, informações, workshop, tem muita coisa lá, tá? Eu vou aqui rapidão, pessoal. Deixa eu só ver aqui se eu acho. Eu peguei aqui, ó, para não, eu não vou nem compartilhar o áudio, pessoal. Eu baixei aqui, ó, esse workshop aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui, ó, é um material que eu baixei aqui do próprio YouTube aqui, né? Sobre um leilão, né, que estava acontecendo, ó, leilão de transmissão, né, o 1 de 2024. Eu baixei para mostrar nas aulas aqui para vocês, né? Então, você pode ser um eletrotécnico, um tecnólogo, um engenheiro eletricista, né, que trabalha para a ANEEL, né? Você pode trabalhar para essa empresa que vai participar do certame aí do pregão eletrônico, sendo um analista, né, ajudando a você ter os pré-requisitos para você conseguir concorrer. Por exemplo, um dos pré-requisitos para uma empresa concorrer a uma licitação de concessão aí de linha de transmissão, né? Por exemplo, aqui, ó. Nós temos vários tipos de linha de transmissão, ó. Nós temos, ó, linha de transmissão de circuito simples, nós temos, ó, fase A, fase B e fase C, né, de 138 kV. Nós temos de circuito duplo. O que quer dizer, professor? Circuito duplo quer dizer que eu tenho fase A, B e C de um lado e outro circuito A, B e C do outro, né, de 88 kV, né? As linhas de transmissão, eu até desenhei aqui numa aula aqui mostrando para os alunos, né? Você tem os pilares da linha de transmissão, né? Você tem uma estaca aqui para segurar essa. Então, nós temos várias configurações.
tanto de circuito simples quanto de circuito duplo, tá? E basicamente, ó, isso aqui é um layout aqui de uma linha de transmissão para outra e eu posso o quê? É, extrapolar esse layout para várias linhas, né? Então sempre eu tenho uma torre de transmissão, ela vai ter o tamanho total dela. Geralmente esse cabo aqui ele está exagerado, né? Mas geralmente esse cabo ele tem uma flecha, né? Se não me falha a memória, o pessoal lá da engenharia gosta de chamar de catenária, né? A barriga aqui da linha de transmissão, ela tem que ter uma barriga aqui, ó. Esse F aqui é da flecha, porque se eu puxar essa linha como se fosse corda de violão, tracionar ela igual tá o tracejado aqui, pessoal, eu corro o risco fortemente dessa linha de transmissão arrebentar. Os postes aí também que a gente vê na rua, né? Tanto a média tensão a 13,8, a 34,5, quanto a baixa, né? A 220, monofásica. E também nós temos a monofásica 127 volts, né? Então nós temos critérios de projeto. Esses critérios são geométricos, né? Ou seja, o tamanho da linha de transmissão, né? A flecha que eu tenho que assumir para evitar com que essa a linha que transporta energia, ela arrebente, né? Tem que ter uma altura mínima, tem uma norma que chama NBR 5422 que fala só sobre esses critérios, e basicamente são critérios geométricos, né? O critério geométrico, lembra lá na NR10, vocês viram lá na matéria do CEP, né? Você tem um raio de risco, esse aí você tem um raio de risco e o raio controlado. O de risco é até onde essa é o campo eletromagnético, né? Ou seja, se eu colocar o metal dentro desse raio de risco aqui, que é o raio, que é o círculo azul aqui, eu vou conseguir induzir eletromagneticamente tensão. Então, isso daqui é um exemplo aí de uma linha de transmissão de circuito é, simples, né? Você tem aqui os isoladores, você tem um cabo aqui. É um circuito simples de fase A, B e C, e elas estão separadas por uma distância. Elas têm um nível de tensão. Essa daqui eu não. Deixa eu ver aqui um. Olha, ela pode ser essa daqui, ó, de 440 kilovolts aí de potência, né? Aí nós temos as configurações, ó, VVV porque a cadeia de isolador, ó, ela faz esse desenho aqui, ó, lá na linha de transmissão, né? Aqui os isoladores, né? E você tem uma configuração. Essa aqui, por exemplo, por fase, né? É circuito simples, né? Por fase eu tenho 4 cabos, porque a corrente é tão alta, porque se eu usar um cabo, por exemplo, um raio, deixa eu desligar aqui o OSNAP. Se eu pegar um cabo equivalente aqui, ó, de raio, né, de diâmetro aqui, que fosse equivalente para segurar esses cabos aqui, simplesmente a linha de transmissão aqui, a torre, ela não ia suportar. Aí você faz o que? O método dividir para conquistar. Então eu tenho ele, além dele ser muito pesado, esse cabo seria muito pesado, o nível de corrente também seria muito alto. Então essa corrente ela vai ser o que? Balanceada em cada um desses 4 cabos. A gente tem configuração em 2 cabos, por exemplo, em 4, em 3 eu não me lembro se tem não, mas em 4, em 2 nós temos aí. Então o critério é geométrico porque nós temos as distâncias, né, para evitar com que, principalmente o raio de risco, ele abrace a estrutura metálica e provoque uma indução aqui no metal, né? E essa indução, como ela está ligada aqui no chão e está ligada por um pilar, né? Você tem um pilar aqui, ó. Você tem um pilar. Esse pilar aqui, você tem ferragem, né? Não é só concreto, né? Concreto armado, né? Com ferragem. Elas então interligadas. O que que aconteceria? Curto-circuito.
Então, o critério é geométrico, porque você sabe, lembra lá a tabela lá da NR10, né? Tantos níveis de tensão aí, por exemplo, se eu não me engano, 700 kV ou é 800, você tem um raio de risco de 5 metros, por exemplo, né? Ou seja, você tem que ter um vão aqui maior que 5 metros para um lado e para o outro, porque senão vai provocar o quê? Indução eletromagnética. Então, elas são altas de propósito para as pessoas não com facilidade pegar no cabo, né? Ou seja, e também o raio de risco não criar uma indução com o chão e curto-circuitar, né? E também você tem que ter o critério geométrico, você tem que ter uma distância aqui, essa distância é de propósito aqui, ó. Aí às vezes, nessa linha de transmissão é muito grande, é muito alta, os cabos, fica só aquele cabinho aqui, uma distância grandona entre uma e outra, justamente porque o projetista, ele precisa de espaço para evitar que essa linha de transmissão curto-circuite e acabe o quê? E acabe dando um curto-circuito e colapsando o sistema sem nem ele funcionar, né, propriamente dito, né? Então você pode trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse exemplo aqui é de um leilão, né? O pessoal tava aí tem lá aqui, ó, lote 2, por exemplo, né? Aí tá vendo essa apresentação que tá rolando aqui, tá vendo, ó? Objetivo, olha, aumentar a confiabilidade da linha, dificuldades. Isso daqui, ó, é o técnico lá que está fazendo a apresentação, né? Eu falo técnico, não necessariamente um eletrotécnico, né? Pode ser também um eletrotécnico, pode ser um engenheiro, né? Então, o pessoal da própria, né, funcionário da ANEEL, funcionário também são consultores, né, da empresa de pesquisa energética, da EP aqui, né? Eles fazem essa apresentação, mostra, né, o papel que ó, no caso aqui é o Gabriel da Silva, né, que é o funcionário lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ele está mostrando o potencial energético, mostrando as linhas de transmissão, né, dessa subestação, desse lote 2, dessa localidade aqui, né, mostrando o potencial de transmissão, mostrando tudo aqui, ó. Ele fala até de OPGW, né, do cabo de aterramento. E aí o pessoal está fazendo perguntas aqui, né? É, por exemplo, tirando dúvida. É possível eu utilizar a compensação lá do banco, né? Um banco, por exemplo, eles usam motores, né, para fazer a compensação de energia reativa. Utiliza reatores, né, que na verdade são transformadores, só que esse transformador ele não tem primário nem secundário. Ele tem apenas o primário e ele é interligado ali com a Terra. Ele vai literalmente consumir a energia do sistema elétrico, né, para equilibrar, né, tirar os reativos da rede, né? Então você pode tirar isso ou por um motor, né, um motor, um reator, ou então um inversor de frequência, né, na rede aí. E daí eles estavam tirando dúvidas sobre isso, né, para poder dar andamento lá com o leilão, né, da linha de transmissão, né. Esse aqui foi o primeiro de 2024. Aí do mesmo jeito essa apresentação aqui, ó, que ele mostrou no início, ó, o que que é o projeto básico, né, a atuação do operador nacional do sistema, né, verificar a conformidade desse projeto básico, né. Aí fala que tem um edital de licitação e os anexos técnicos, né? Os quesitos que eles chamam, né? Os pré-requisitos. Indicar para a ANEEL as não conformidades críticas nos aspectos editalícios, né? Ou seja, que estão no edital, né? Emitir certificado de conformidade do projeto básico, né? Você tem que ter um engenheiro eletricista contratado como RT de carga e função para essa empresa, senão ela não pode participar do certame, né? E várias outras coisas, né? Ó, que estava explicando, ó, o aterramento, né? Que o aterramento ele é feito na arquitetura OPGW, né? Você literalmente aqui, ó, OPGW é isso aqui, ó, pessoal.
Você tem os cabos fase A, né, B e C aqui embaixo, e o PGW ele fica aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. E fica aqui o cabo de terra. Aí por fora, se tem uma descarga atmosférica que cai aqui, né, na linha ou um surto de, né, um nível de tensão acima do que a rede suporta, né, ele vai ser transmitido do metal da parte externa aqui, ó, para a linha de para a torre e da torre para o sistema de aterramento dela aqui que está nas estacas aqui, né, na ferragem do pilar aqui, né, para fazer a proteção, né? Vai desviar em vez de ir para uma subestação lá no cliente, né, numa cidade aí e tal. E antigamente, né, você tem uma cobertura interna aqui, ó. Aí essa cobertura externa, ela funciona como aterramento. A cobertura interna aqui, isolante, aí você vai colocar a fibra ótica aqui dentro, tá? É isso que ele estava explicando aqui, ó. Você tem a parte externa aqui do cabo, parte externa aqui do cabo, pessoal, e a parte interna, ó, depois de uma cobertura aqui protetora. Antigamente era por cabo de telecomunicação metálico, né? Então você teria que ter aqui eles chamam de blindagem eletromagnética, né? Para evitar que dê interferência no circuito de telecomunicação aqui interna, né? Aí antigamente era cabos metálicos que ficavam dentro do cabo de aterramento. Hoje em dia você coloca fibra ótica, né? Por isso que chama OPGW, né? Aí, externamente, ele é o aterramento, internamente, ele tem fibra ótica, tanto para mandar sinais de comando, né, o link ótico, para você abrir e fechar uma chave de uma subestação para outra, e também para você enviar sinais, né, de telecomunicação, né, pelo Brasil inteiro, aí, pelo país, né? Então, lembra que eu falei, se eu não me engano, eu falei na aula. Lá em Projeto Elétrico Predial, se eu não me engano, né, com vocês, a concessionária de telefonia, né, ela aluga, né, uma faixa ali na rede de distribuição. Já a concessionária de, é, de telefonia também, né, ela aluga os cabos, a parte interna do cabo de aterramento, né? Essa foi a viabilidade, né, para a gente ter comunicação, né, cabeada pelo Brasil inteiro aí, né? Isso é um padrão comum, tá? Então, você pode, por meio, né, fazendo essa apresentação, né, simular o que você faria, né? Você apresentando os parâmetros para os licitantes, né? Aí o pessoal ia tirar a dúvida com né, quem tem as linhas de transmissão lá e por aí vai, né? Isso seria um trabalho que você realizaria aí, né? É para a gente não ficar, né? Eu tenho uns exemplos aqui, pessoal. Deixa eu ver se isso aqui tá bom aqui. Ó, isso aqui tem a capa, ó, tipos de geração, ó. Aqui fala eólica, solar. Isso daqui tá certo, pessoal? Não tá certo, sabe por quê? Porque você tá falando de todos os tipos aqui, ó, eólica, solar, hidráulica, térmica, né, biomassa. A ideia aqui, pessoal, vocês têm que ler e entender, ó. Você tem que escolher uma delas, né? Ou eólica, ou solar, ou hidráulica, né? Slide elaborando em conformidade com os pré-requisitos. Vou até fechar isso aqui. Com os pré-requisitos lá do roteiro do fórum avaliativo, né?
Ó, o que é energia pesquisada, né? Você não vai colocar várias. Você vai escolher uma, né? Ó, peguei essa aqui, ó, geotérmica, né? Aí você coloca o seu nome aqui, segue aquele roteiro, né? As fontes. Aí o que é essa energia, né? Geotérmica. Aí no segundo slide você vai explicar, né? O que que é energia geotérmica. Aí como é possível gerar energia através desse tipo de geração, ou seja, dessa arquitetura. Quando eu falo arquitetura, desse construto, né? Dessa construção aí, que é a geotérmica. E daqui, ó, no próximo slide ele já mostra. Você pega energia literalmente aí, ó, do subsolo aqui, ó. Energia térmica. Deixa eu pegar esse slide aqui que mostra melhor aqui, ó. Ela é aquecida lá pelo manto da Terra aqui, ó. Você tem água, né? O reservatório aqui, né? De água. Ele está próximo aqui de tá numa placa tectônica aqui, ó. Tá vendo o manto aqui, o magma, né? Ele aquece, gera o vapor. Esse tipo de construção aqui, ó, você tem essa torre aqui. Essa torre, se eu não me engano, chama de aeração aqui, né? Então você vai explicar todos os elementos aqui de uma formação aqui de energia geotérmica, aqui que você escolheu, né? O que é essa energia pesquisada? Você vai responder essas perguntas, né? Como é possível gerar energia através desse tipo de geração, né? Está respondido aqui no slide. Inserir imagens que representem o processo de geração de energia do tipo pesquisado, né? Ó, eu coloquei imagens aqui, ó. Eu fiz essa aqui bem rapidona. Ela está totalmente correta? Não, porque só tem 5 slides. Lá no roteiro fala para você fazer 8. No roteiro aqui, deixa eu abrir de novo aqui, ó. Fala para você fazer 8 slides ou 8 páginas, né? Ó, imagens que representam a pesquisa, a conclusão, né? O fechamento aqui, né? Você mostrando, você vai falar, né? Você mostrou aqui o tipo de energia, né? Uma hidráulica ou térmica, né? Os seus parâmetros aqui. As referências bibliográficas, o slide 8, basicamente é a referência bibliográfica, da onde você tirou, se você tirou de uma lei, igual tá falando aqui, ó, lei 9.610 e tal, ou se você tirou de um livro, ó, esse é um exemplo. Tem um padrão também que você tira aí a fonte da internet, por aí vai. Então você vai fazer nesse formato, seguindo esse passo a passo daqui, e você vai enviar. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para mostrar para vocês aqui. Aí, em vez de você só vir aqui responder, né, que aí você escreveria aqui, né? O que que você vai fazer, ó? Você vai clicar aqui em avançado. Aí quando em clique em avançado, por exemplo, eu fiz essa daqui, ó, geotérmica, né? Essa aqui é a minha tarefa. Aí você ou vai pegar aqui ó, você clica aqui em arquivo, aqui, ó. Quando você entra nessa parte aqui, ó, adicionar, aí você vai escolher um arquivo. Você vai no seu computador, aí vamos supor que eu estivesse na página download aqui, né? Clicaria e aí carregaria. Outro jeito de você fazer é você pegar o arquivo, igual eu estou fazendo aqui, ó, e arrastar e joga aqui, ó. Solte o arquivo para enviar, ó. Acabei de soltar ele, né? E daí você vai colocar aqui, ó, enviar a mensagem para o fórum. Aí você pode colocar a mensagem aqui, ó, enviada, né? Minha tarefa aqui, professor, por favor, corrija, tá? E aí você vai pôr enviar a mensagem ao fórum. Não vou pôr enviar, né? Porque senão eu vou enviar para eu mesmo, né? Então é isso, pessoal. Sigam o roteiro, né? Sigam o roteiro aqui, ou faça no PowerPoint, ou então você faça no Word aqui, né? Mas contendo esse passo a passo, esse tutorial aqui, tá bom? E é importante você seguir um padrão, uma métrica, né?
uma métrica tipo a ABNT aqui, pessoal, porque vocês viram o vídeo que eu mostrei os pedaços aqui para você, né? Lá do pregão eletrônico. Você tem que se portar como um profissional, né? Mostrar ali o, né? Se participar de um workshop, ou você vai mostrar para os possíveis licitantes lá, né? Que querem pegar essa licitação aí de uma linha de transmissão, né? Vou mostrar o potencial energético, o que está sendo dentro da nossa matriz aqui, né? O que está sendo oferecido, qual que é o potencial energético, dá para pôr hidrelétrica, né? Se fosse, no caso, a implantação de uma hidrelétrica e tal, né? Então você faz lá, né? Você entra lá na ANEEL, né? Faz um concurso justamente, né? Obviamente, tem um pessoal lá da geologia, né? Tem um pessoal de várias áreas que vão te o quê? Alimentar com essas informações para você justamente mostrar lá para os participantes, né, da licitação, o potencial energético e, né, para eles ter o que o interesse ou não, né, no caso aí, né, se eles têm um pré-requisito, ainda tem isso, né, então você vai supri-los de informação, né, e esse seria um trabalho que você poderia muito bem fazer, né, no sistema elétrico de potência, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento, que eu já tenho que entrar em outra aula aqui, tá? Então é isso. Lembrando aqui, ó, só são 3 aulas, né? Então, obviamente, na próxima aula a gente vai falar da atividade um, né? Elas são extensas, viu? Não vou mentir, não. Então, assim, por exemplo, na próxima aula eu falei só da atividade um da SAP um. Aí o que que eu vou fazer, né? Se eu não tivesse já aula gravada aqui, né? Eu gravaria e colocaria como material extra aqui. Mas como eu já tenho, eu vou pegar de outras turmas que eu tenho aqui e vou fornecer para vocês o passo a passo aqui, né? A análise das atividades, vamos supor, da um e da 2 aqui, né? Da SAP 2, né? Que ficou faltando para compor, né? Esse material para vocês não ficarem, né? Desassistidos, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.